Dando continuidade ao artigo da revista Chiesa Viva, o fascista ministro da Justiça Roberto Farinati afirmava que era do domínio público o fato de Montini ser amigo dos inimigos da Itália. E tinha razões válidas para o afirmar. Nos anos de guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, Pio XII deu a Montini a tarefa de ajudar a preparar a Itália para uma ordenada transição política, que incluía a restauração do novo governo italiano, mas baseada no modelo do Partido Democrata Cristão. Montini foi até encarregado de dirigir uma rede subterrânea para facilitar a fuga de refugiados políticos, incluindo judeus. Isto seria para fora do país no fim da guerra. Estas redes subterrâneas vaticanas foram utilizadas com outros fins, como a Operação Paperclip, que transfere cientistas do topo dos alemães e austríacos para os Estados Unidos, de modo a não caírem nas mãos dos soviéticos. Montini, por seu lado, condenava os esforços vaticanos na assistência aos prisioneiros de guerra e suas famílias por intermédio da Cruz Vermelha. Durante toda a guerra, Dom Battista Montini, padre diplomata, intrigante, de dia e de noite, podemos dizer. Trabalhou em estreita relação com o pessoal aliado, dos serviços de estreita relação, formações militares, o SS, precursor da CIA, e também com o pessoal britânico, soviético das informações, contra os fascistas, os japoneses e os nazistas. O mais interessante foi que Montini foi o responsável pela difusão da informação, informações obtidas pelos jesuítas no Japão, que serviram aos aliados para classificar os objetivos estratégicos e para se bombardear. O Office of Strategic Service, que seria OSS, em troca, se podia dizer que havesse em encher a tesouraria vaticana com dólares, como até a caixa da máfia siciliana e da maçonaria, que Mussolini tinha colocado lá clandestinamente para acelerar a invasão aliada da Sicília. Mas um amigo importante de Montini no período bélico foi o solteirão Sir Francis Godolphin e Dom Arce Auvergne, embaixador britânico no Vaticano, que tinha assumido na época esse cargo em 1936, quando a Itália entrou na guerra aliada à Alemanha. Os Bornet, o seu pessoal da secretaria e domésticos procuraram refúgio no Vaticano,
os Bornet e Montini tornaram-se amigos íntimos. Os Bornet caracterizou Monsieur Montini como um excelente diplomata, ainda que não do mesmo calibre que o seu colaborador na secretaria, o Monsieur Domenico Tardini, que disse que Montini era um maníaco do trabalho, sempre sobre o controle, ainda um gentil homem. Pessoalmente achou Montini gentil, persuasivo, mas indeciso. Depois da guerra, os Bornet passou os seus últimos dias em Roma, onde apadrinhou um círculo juvenil dirigido por padres salesianos, protestante desde sempre, ocasionalmente ocupado com o ocultismo. Mas os Bornet morreu fora da igreja, a despeito dos presumíveis esforços, de Montini para o converter ao catolicismo. Mas sobre essas negociações secretas com o comunista e com comunistas aos aliados, que aconselhavam a Stalin uma política mais condescendente com o Vaticano. O ditador responde: de quantas divisões dispõe o Papa? Esta é a pergunta. Mas no Vaticano houve quem tentasse, secretamente, instaurar a relação com a União Soviética. Malgrado a posição oficial anticomunista dos papas Pio XI e Pio XII. Mariano Rompola, companheiro de estudos de Montini na Academia dos Nobres Eclesiásticos, seu inimigo e até amigo íntimo, Estranha essa questão. E estimado, foi organizador e protagonista de um encontro reservadíssimo com homens de fé, comunista, para tratar de eventuais relações diplomáticas entre Vaticano e União Soviética. O encontro efetua-se em agosto de 1938 com os expoentes do Partido Comunista Italiano, Donini e Serini, na cartucha suíça de Valciante, entre montes, longe dos confins italianos. O Monsieur Rampolla procura saber dos interlocutores se o partido estava disposto a sondar o terreno em Moscou. Mas, com vista a eventuais contatos entre a Santa Sé, o governo soviético, para a normalização das relações diplomáticas, mas o relatório de Donini, enviado aos dirigentes do Partido Comunista, não foi tido em consideração e não chegou ao responsável, o Palmiro Togliatti. Talvez, julga Donini, porque a proposta foi considerada suspeita, Mas no verão de 1944, quando a guerra estava para acabar, o senhor Montini entrou em negociação de alto nível com os comunistas italianos para delinear o papel que o Partido Comunista poderia ter após o período bélico. O seu objetivo era formar uma aliança entre o Partido Democrático Cristão e os socialistas e os comunistas. Como relatado por Martinez, em 10 de julho de 1944, houve um encontro entre Monsieur Montini
que agia com desconhecimento de Pio XII. E Palmiro Togliatti, chefe discutível, né, do Partido Comunista Italiano, que havia pouco tempo que regressara a Roma depois de 18 anos de exílio na União Soviética. Este foi o primeiro contato entre o Vaticano e um líder comunista. Foi esboçado um plano com base de um acordo entre o Partido Democrata Cristão e os socialistas e os comunistas, que teria conferido aos três partidos o controle total em qualquer governo italiano pós-bélico. Mas, por outro lado, o plano definia as condições para a futura colaboração entre a Igreja Católica e a União Soviética. Outra tentativa para instaurar relações entre a Santa Sé e o governo soviético. Mas o que acontece? Em 1945, nas vésperas da conferência da Ialta, por iniciativa própria do Monsignor Montini, houve um encontro de Montini com o comunista Eugênio Reale. Então, subsecretário do Estado no Ministério dos Estrangeiros, o mesmo Reale refere o assunto do colóquio, quer dizer, possibilidade de um encontro de Sua Santidade com o chefe do Partido Comunista, Togliatti, e ficou entendido. E concluiu o relatório a Reale, que se Togliatti aceitasse a ideia de uma visita ao Papa, eu voltaria ao Monsignor Montini para fixar a data e a modalidade. Bem, parece que nesse texto se entende que esse contato não teve desenvolvimentos. Entretanto, Monsignor Montini desafogava o seu antifascismo em contatos secretos com representantes comunistas de alto nível. A sua família manifestava a mesma paixão política de esquerda de modo ainda mais inquietante. Num artigo escrito pelo advogado Salvatore Macca, ex-presidente do Tribunal de Brescia, com o título do Os Montines ajudaram o terrorista comunista e Speziali a matar gente com a bomba. Esse era o título. Publicado em 2 partes na revista Chiesa Viva, lê-se a seguinte informação sobre Montini. Tive nas mãos um livro, Memória de uno Solfataro, de Leonardo Speziali, de 1903 a 1979, por ele datado, e registrado e transcrito por outros. É uma biografia cujas passagens salientes são relativas à sua atividade de partidário, comunista na província de Brescia, depois de 8 de setembro de 1943. Quando estava fugindo da França, ocupada pelas tropas alemãs. Ocorreu que na Sicília viveu até a idade de 27 anos. Acantonou-se na França como fugitivo, dado que a vida no seu país se tornara difícil pelo frequente envolvimento em encontros de rua e sindicais. Era de caráter agressivo, como demonstram os precedentes penais, de que resultam condenações ou processos por delitos de sangue com lesões voluntárias e até por um homicídio voluntário. Trabalhando
em minas de enxofre. Speziale tinha desenvolvido um tipo de abundante ódio de classe na França. Com a idade de 30 anos, inscreveu-se no Partido Comunista. Depois do advento do fascismo, um pouco por ignorância e um pouco por ódio e fanatismo contra o mesmo, né? Acabou por confundi-lo com a máfia, identificando-o nesta, mas fingindo esquecer, ou talvez completamente ignorando que apenas o fascismo conseguira deliberar o fenômeno mafioso. E Speziale, depois de 8 de setembro, aproveitando a confusão daqueles momentos, né, na França, onde estava preso como antifascista comunista, consegue evadir-se e chegar à Itália. Em Brescia encontrou o terreno adaptado à sua vocação, graças à solidariedade de certo antifascismo local. Encontrou-se assim com outros comunistas de origem bresciana que estiveram foragidos em França, como Italo Nicoletto e Luigi Guitti. Aliás, seria Tito, né? Dois guerrilheiros ferozes e sanguinários que espalharam vítimas pelo seu caminho, com os quais se tornou responsável por emboscadas e assassinatos de militares alemães. E da RSI, e mesmo de simples civis, né, adeptos do Partido Fascista, ou simpatizantes dele, com conhecimento de explosivos adquirido nas minas de enxofre. Mas pensou iniciar uma verdadeira e própria atividade terrorista por meio de engenhos por si construídos. O seu primeiro heróico empreendimento consistiu na colocação, em 31 de outubro de 1943, de um engenho via Spalti em San Marco, em Brescia, que causou a morte do diretor do Centro de Detenção Judiciário, Dr. Ciro Miraglia, calabrês, pai de 4 filhos, que de bicicleta estava de regresso a casa, acompanhado por um soldado de 19 anos, Andrea Laufred, de guide, também de bicicleta. Ambos foram despedaçados pela explosão. O que segue é a fiel transcrição das memórias de Speziale, o qual regressava a Stocchetta para comer tranquilamente a ceia preparada pelos Montini, que os hospedavam naquela época. E escreve: naquela tarde explodiu um engenho de grande potência, confeccionado com muito cuidado, junto do quartel da tropa antiaérea na via Spalti, em São Marco. Mas a notícia do atentado deu brado, né? E o bispo Monsenhor Jacinto Tradetti, certo de interpretar os próprios sentimentos das pessoas, estigmatizou sem tardança a criminosa iniciativa do ódio e do desejo de vingança do comunismo.
Mas Spediale teve a singular imprudência na lógica típica do comunismo, para o qual o fim justifica os meios, de definir a nota do bispo como uma campanha difamatória da Cúria, acrescentando não estar interessado em tal campanha, mas em vez disso interessava-lhe a solidariedade da base católica. E queria tê-la descoberto e completamente demonstrada no seio da família Montini de Santocetta, segundo ele, aparentada com o futuro Papa Paulo VI. Eis o que afirma Spediale. A própria especialidade oferecida pelos Montini, todos os católicos, me parece muito significativa. Não sei quais os laços existentes entre eles e a família de Paulo VI, mas estou certo que entre eles existem relações de parentesco. Mamã, Papa, Montini sabiam que eu era um dos que colocaram a bomba no quartel dos nazifascistas. Eu mesmo confeccionei várias na casa deles. Todavia, não obstante a bula do bispo, permaneceram comigo, continuando a oferecer-me hospitalidade, mas, sobretudo, solidariedade e afeto. Católicos eram também os mesmos membros, né, da família, em cuja oficina, como já recordei, se confeccionavam os engenhos que usávamos nos atentados. Faziam-no porque, convencidos da sua escolha, sabedores do risco que corríamos, outros que, exaltados, diz ainda Spediale, que Volta-Pompeia tinha conseguido formar um primeiro grupo de partidários, numericamente forte mas também escassamente equipado, que foi fornecido do necessário graças à colaboração preciosa dos irmãos Giacomino e Franco Montini de Stocchetta. E, portanto, não obstante, o apelo do bispo de Brescia, Monsenhor Jacinto Tedeschi, num certo sentido muito ingênuo, que tinha condenado sem meios termos o vil atentado que causara a morte de pessoas inocentes, a família Montini, da qual parece ter sido extraído o Papa Paulo VI, deu hospitalidade e assistência com pleno conhecimento a um terrorista comunista que, com criminosos companheiros semelhantes, assim confeccionava engenhos para matar impunemente pessoas inocentes da maneira mais velhaca e odiosa. Mas, na ignorância dos contatos secretos entre Monsenhor Montini e o chefe do comunismo italiano, Pio XII tentou recompensar Monsenhor Montini e Monsenhor Tardini com o cardinalato, pelos seus anos de serviço devotado à Santa Sé, num consistório secreto de 1902. Mas ambos respeitosamente declinaram a honra,
Isso significou que Montini não era membro do Colégio de Cardeais e assim não podia considerar-se candidato ao papado em 1958. Mas no conclave que elegeu o Papa João XXIII, mas a estima de Pio XII por Monsenhor Montini desmoronou-se de um só golpe, quando o pontífice viu as provas irrefutáveis da sua traição, confrontando a sua política anticomunista. Hoje essa traição faz parte da história. Estava-se em 1954, quando Pio XII estava já atingido pela doença e debilitado pela velhice. O coronel Arnaldi, diretor-geral d'Ixeuil Boreal, Serviço de Informações da França, após se ter demitido, dirigiu-se a Roma e convocou, ou melhor, sendo convocado por Pio XII, que lhe ofereceu o encargo de seu agente pessoal. O coronel aceitou, prestou juramento ao pontífice e iniciou a sua nova missão. No decorrer de uma viagem ao leste, conheceu o bispo luterano de Uppsala, Monsenhor Briliotti, primaz da Suécia, que tinha muita estima por Pio XII. No decurso de destes encontros, no verão de 1954, o arcebispo de Uppsala, de improviso, disse ao coronel: as autoridades suecas sabem muito bem que o Vaticano tem relações com os soviéticos. Regressado de sua missão, o coronel avistou-se com Pio XII, o qual, espantado com tudo isso, pede ao coronel que afirme a Monsenhor Briliotti que o Vaticano não tinha qualquer relação com os soviéticos. Mas, no seu regresso à Suécia, o coronel Arnold recebe em mãos próprias do arcebispo de Uppsala um subscrito sigiloso endereçado a Pio XII, com o pedido para entregá-lo em mão, sem o dar a conhecer a ninguém. Mas no Vaticano só lhe disse isso. Este subscrito contém prova das relações que o Vaticano mantém com os soviéticos.